Divergir não é desrespeitar e discordar não é ofender. E é importantíssimo entender isso, principalmente, especialmente nesses dias de hoje, que a gente está lidando com problemas tão complexos, é a questão de acolher coisas diferentes, acolher ideias diferentes, acolher pessoas diferentes, se tornou necessário. Não é nem ouvir por obrigação, não é nem escutar por educação, não, é escutar de verdade. Porque quando eu entendo que os problemas complexos exigem mais de um olhar, eu vou entender que é necessário que na minha equipe exista o conflito, tanto o líder evita ao máximo. Porque o conflito é entre ideias, não é entre pessoas. Se eu entendo isso e percebo que eu preciso gerenciar, sim, confronto entre pessoas e entender quando o conflito está passando de um limite, a coisa fica mais fácil. Porque basicamente é o seguinte, se eu não te falo a minha opinião quando ela é divergente da sua, e é óbvio que nós vamos discordar de muitas coisas, você vai enxergar muitas coisas que eu não enxergo por um motivo muito simples, você é diferente de mim, você viveu coisas diferentes da que eu vivo e da que eu vivi até hoje, você tem uma experiência de vida e uma visão de mundo diferente da minha. Por mais que tenhamos convergências, é óbvio que teremos divergências. Todo mundo tem, ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa única vai ter a sua visão, a sua lente de enxergar o mundo. E a hora que eu não te falo aquilo que eu estou enxergando, aquela minha opinião, aquela minha discordância, aí sim, na minha visão, eu estou te desrespeitando. Eu estou te desrespeitando porque eu não estou considerando o seu bom senso, eu não estou considerando a sua justiça, eu não estou considerando a sua inteligência. Quando é que você não fala alguma coisa para alguém, você se cala frente àquilo que você não concorda? Quando você acha que o outro não é capaz de lidar com aquilo. Para mim, isso é um desrespeito. Me tratar como incapaz é bem ruim mesmo. Eu prefiro lidar com as dificuldades do que ser tratado como incapaz. E é assim que eu sempre lidei com a minha equipe, com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas à minha volta. Eu prefiro provocar os limites das pessoas no sentido delas entenderem, às vezes de entregar alguma coisa que elas ainda não estejam 100% prontas e provocar esse novo olhar e provocar essa nova capacidade do que efetivamente me calar porque o outro não dá conta. Me calar porque o outro não está pronto para ouvir isso. Isso eu acho um desrespeito enorme na minha visão. Quando eu dou uma opinião e o outro se sente ofendido, eu acho que o problema é do outro. Claro que se eu não cuidei da forma, claro que se eu dei a minha opinião com o objetivo de atacar, é meu o problema. É óbvio. Porém, se eu tomei todos os cuidados e mesmo assim o outro se ofendeu, eu preciso entender que o outro tem um problema para ser cuidado. Eu posso ajudar o outro, dependendo de quem for o outro, dependendo da abertura do outro para poder aceitar essa ajuda. Porém, eu não posso me culpar pelo sentimento do outro. Claro que eu posso aprender com aquilo, como que eu posso melhorar ainda mais a forma. Toda vez que eu pego esses feedbacks que o mundo me dá e me preocupo em melhorar para a próxima vez que eu for ter uma experiência do tipo, isso é evolução, isso é aprendizado deliberado. Eu deliberadamente estou evoluindo porque eu estou aprendendo com aquilo que eu tô vivendo, né? E todas as vezes que eu gero conversas maduras com as pessoas da minha equipe e levanto esses momentos de divergência e gero reflexões e gero boas discussões, todo mundo sobe a régua. Geramos uma discussão em grupo, em que há convergências e divergências. Partimos das convergências para poder a gente se conectar, criar esse rapport, e depois eu vou tratando as divergências. E as pessoas discutindo de uma forma madura, amigável, respeitosa, todo mundo sai de lá um degrau acima. Porque o meu mundo, que era desse tamanho, se tornou um pouco maior. Eu posso não ter mudado de opinião, mas com certeza, pelo menos, eu mudei de argumento. E numa boa discussão, ou eu mudo de opinião, que aí é a melhor dos mundos, que aí o meu mundo ficou bem maior, eu percebi que a minha visão de mundo era limitada, e eu trouxe um novo olhar que eu não tinha e acolhi de verdade, passou a ser a minha nova verdade. A melhor coisa que existe é perder uma discussão. Ou eu sair de lá com argumentos melhores para defender minha posição e mais fortalecido com relação à minha visão de mundo. Então, uma discussão madura, todo mundo ganha. Diferente de uma discussão onde se transforma num confronto de pessoas. Que o meu objetivo é só destruir o outro. E não interessa qual ideia que faz mais sentido. E aí eu saio do racional e vou pro emocional. Eu preciso detonar o outro. E eu, como líder, eu tenho que ter uma percepção muito boa para perceber quando tá pulando do racional pro emocional. Para perceber quando tá pulando do conflito pro confronto. Para perceber quando o foco não é mais as ideias e passa a ser as pessoas. Eu preciso matar isso muito no início, porque a hora que fica grande é difícil de tratar. Então, basicamente, o que eu estou trazendo é o seguinte: o mundo ele é complexo, o mundo ele
precisa de cuidado, o mundo ele precisa de vários olhares para os problemas serem solucionados e só vai existir se existir conflito, se existir divergência. E para isso, você e sua equipe precisam estar maduros para lidar com aquilo que não enxergava, para lidar com alguém que discorda de mim, para lidar com alguém que às vezes vai me olhar e achar até que eu não sou muito inteligente por não ter percebido o que ele já percebeu com tanta facilidade. E tá tudo certo. Para isso, a gente precisa conversar. Inclusive, amanhã, nossa Líder Class é a segunda parte da aula de feedback. Nós vamos falar bastante disso, na verdade, né? Então, essas conversas frequentes é o que vai tornar esse hábito realmente angular, realmente diferenciado na formação de equipes, diferenciado no seu desenvolvimento enquanto líder. Isso faz muita diferença. Beijo para você e até amanhã.